O progresso científico é quase sempre fruto de um trabalho longo, árduo e persistente. É fascinante acompanhar a gênese desse processo de descoberta, quais os percursos de cada cientista na busca por uma compreensão da natureza, os passos em falso, os triunfos. É uma aventura intelectual que fica registrada nos trabalhos originais. Após aceitos e compreendidos, estes trabalhos são frequentemente reformulados e apresentados de maneira diferente da original. A leitura é agradável, mas onde em meio a tantos problemas diferentes estão suas contribuições fundamentais? Neste filme, convidamos você a um passeio por alguns destes grandes momentos. Apresentaremos o lado humano destes gênios da ciência, das dificuldades que passaram, pessoalmente ou ao confrontar a mentalidade de sua época, seus conflitos. Passeio este que não terminará aqui. Há muito a ser percorrido. Na primeira parte, apresentaremos o conflito entre Copérnico e a visão geocêntrica, a busca de Kepler pelas leis dos céus, o desafio de Galileu à ordem intelectual, as dificuldades de Newton para ter as suas ideias aceitas e as dificuldades de Einstein no início de sua carreira. Isaac Newton. Qual seria a forma da órbita de um planeta que se move ao redor do Sol se ele fosse atraído para o Sol por uma força que varia com o inverso do quadrado da distância? A resposta a essa pergunta revolucionou o estudo da física e deu origem ao mito que foi Isaac Newton. Se vi mais longe, foi porque estava sobre os ombros de gigantes. Nesta frase, Newton reconhece as contribuições de Copérnico, Galileu e Kepler em suas descobertas científicas. Isaac Newton é considerado o pai do estudo do cálculo infinitesimal, mecânica, movimento planetário e a teoria da luz e da cor. Conquistou seu lugar na história ao formular a força gravitacional e ao definir as leis do movimento e da atração no seu trabalho fundamental, Principia, o primeiro livro de física teórica. Isaac Newton nasceu em uma cidadezinha industrial inglesa no dia de Natal de 1642, o mesmo ano em que Galileu morreu. Sua mãe não esperava que ele sobrevivesse, pois ele nasceu prematuro. Era tão pequeno que cabia em uma garrafa de 1 litro. Seu pai morreu 3 meses antes de seu nascimento e sua mãe casou-se novamente. Mas não havia lugar para o pequeno Newton nesse novo lar. Por isso, ele foi morar com sua avó. A lembrança desse abandono, junto com a tragédia de não ter conhecido o pai, perseguiu Newton pelo resto de sua vida. Em 1665, devido à peste bubônica, a universidade fecha e ele volta para casa. Nos 18 meses que passou em casa durante a peste, ele se dedicou à mecânica e à matemática e começou a se concentrar em óptica e gravitação. Este ano miraculoso, como Newton o chamou, foi um dos períodos mais produtivos e férteis de sua vida. Foi também nessa época que uma maçã, de acordo com a lenda, caiu na cabeça de Newton, despertando-o de uma soneca embaixo de uma árvore e inspirando-o a formular a lei da gravidade. Em 1666, Newton já havia descoberto métodos gerais para resolver problemas de curvatura que ele denominou método dos fluxos e fluxos inversos. Essa descoberta
deu origem a uma contenda dramática com os partidários do filósofo e matemático alemão Leibniz, o qual, mais de uma década depois, publicou seus achados sobre o cálculo diferencial e integral. Os partidários de Newton diziam que Leibniz havia roubado suas ideias anos antes. Uma discussão acalorada entre os dois grupos ficou conhecida como a disputa da prioridade do cálculo, que só terminou com a morte de Leibniz em 1716. Os ataques maldosos de Newton, que frequentemente transbordavam para as ideias sobre Deus e o universo, assim como as suas acusações de plágio, levaram Leibniz à miséria e à desgraça. Em 1669, aos 28 anos de idade, é nomeado professor lucasiano de matemática, vaga essa ocupada hoje pelo grande gênio Stephen Hawking. Os primeiros estudos de Newton como professor lucasiano eram centrados no campo da óptica. Seu objetivo consistia em mostrar que a luz branca era composta de uma mistura de vários tipos de luz, cada uma produzindo uma cor diferente do espectro quando refratada por um prisma. Ao estudar a terceira lei de Kepler, Newton se propôs a descobrir a causa das órbitas elípticas dos planetas, resultando na dedução da lei do inverso do quadrado, mais conhecida como lei da gravitação universal, que diz que a força da gravidade entre dois objetos é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros desses objetos. Newton estava começando a perceber que a lei da gravitação é universal. A mesma força que causa a queda de uma maçã no solo é a mesma que causa o movimento da Lua ao redor da Terra. No primeiro volume dos Principia, ele formula as 3 leis do movimento. Primeira, todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja forçado a mudar esse estado por forças atuantes nele. Segunda, a alteração do movimento é sempre proporcional à força motriz aplicada e ocorre na direção da linha reta da força aplicada. Terceira, para cada ação há uma reação igual e contrária, ou equivalente. As ações mútuas de dois corpos, um no outro, são sempre iguais e em direções contrárias. Principia foi elogiado de forma moderada na ocasião de sua publicação em 1687, mas apenas 500 cópias da primeira edição foram impressas. Ele foi nomeado Sir pela rainha Anne em 1705. Morreu em março de 1727 após ataques de infecção pulmonar e gota. Não sei como pareço ao mundo, mas para mim, me sinto como um menino brincando em uma praia, me divertindo, encontrando aqui e ali um seixo mais liso ou uma concha mais bonita do que as outras, enquanto o grande oceano da verdade jaz totalmente inexplorado diante de mim.